desde o início do culto. Ele vai continuar falando ao meu e ao teu coração. Aleluia, como eu falo que nós somos merecedores, mas a bondade dele, a graça dele nos alcança todos os dias. Eu peço aos irmãos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Louvado seja Deus. No seu capítulo 25 e o versículo 20. Gênesis, capítulo 25, versículo 20. Louvado seja o Senhor. O Senhor já tem confirmado, aleluia, pelas oportunidades dele, tudo que o Senhor havia ministrado ao meu coração. Eu fico muito grata ao Senhor por isso, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor? Versículo 20 diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Eu gostaria que você repetisse comigo isso. O Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será maior, mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando eles nasceu. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó pôs-era um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Eu gostaria que você repetisse comigo: cansado. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Em hebraico, queridos, quer dizer vermelho. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E o 34 que diz assim: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e este comeu, bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E você pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu li esse texto para que você entenda e compreenda. Eu sei que tem pessoas aqui que já sabem, já conhecem, porém tem pessoas aqui que ainda não conhecem essa história. E o que me chama a atenção nessa história, queridos, que a palavra do Senhor vai dizer em alguns capítulos anteriores, que o Senhor estava no casamento de Isaque e Raquel e Rebeca. E foi um casamento abençoado, foi um casamento direcionado pelo Senhor. Isaque e Rebeca foi algo de Deus, aleluia, a união deles. Só que durante algum tempo, durante a sua caminhada, algumas coisas aconteceram. E a Bíblia vai nos dizer que nesse primeiro versículo que nós começamos a ler, é que Isaque ele tinha 40 anos quando ele orou por Rebeca, porque Rebeca é estéril, e Rebeca não poderia gerar. E a Bíblia vai nos dizer que Isaque ele ora ao Senhor para que Rebeca possa gerar. E como nós lemos aqui, o Senhor ouviu a oração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Isaque. E o interessante é, queridos, que a Bíblia vai nos dizer
dizer aqui, o texto que lemos, é que Isaac estava com 40 anos quando ele orou. A Bíblia nos diz que instantaneamente o Senhor ouviu a sua oração, respondeu, confirmou, amém. Só que a promessa só foi concretizar na vida deles quando Isaac estava com 60 anos, Fê. Ou seja, o Senhor ouviu, o Senhor confirmou, só que para a bênção chegar, assim, já foi com 60 anos, mais ou menos 20 anos aí, para a bênção ser concretizada. E o que o Senhor ministrava ao meu coração nesta noite é que não importa o tempo da espera, não importa quanto tempo você está esperando para que a bênção se concretize. Se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu não sei qual que é o tempo de espera que você está nesse momento. Ah, pastora, já tem um tempo, tem meses, tem anos, e as coisas não acontecem, as coisas não fluem. O Senhor falou que vai fazer, que vai restituir, que vai abençoar. Só que nada acontece. Só que a Bíblia vai nos dizer que aqui eles esperaram, e acredito eu, que eles permaneceram na oração. Eles permaneceram crendo, confiando, aleluia, no Deus que fez a promessa. O problema é de mim, de você, que nós recebemos no momento e já queremos a bênção no momento. E o Senhor não é assim. O Senhor não faz dessa forma. E quando é difícil esperar o tempo do Senhor, e quando é difícil nós aguardarmos o tempo da promessa ser concretizada, Fê, é uma angústia, uma agonia. Você quer fazer do seu jeito, você quer fazer da sua forma. E aqui nesse texto nós vamos ver que foi bem isso que aconteceu. Ao decorrer do que nós lemos, o Senhor vai dizer que Rebeca chegou o tempo dela gerar. E dentro do ventre dela estavam ali 2 homens, Jacó e Esaú. E elas começam a sentir um desconforto dentro do ventre dela, alguma coisa estranha acontecendo. Quem é mãe sabe aqui, a gente tem algum desconforto sim, de uma coisa ou outra, uma inquietação. Só que a Bíblia diz que ela sente algo, parecia que alguma coisa estava acontecendo dentro do seu ventre, fora do comum. E ela foi orar ao Senhor e falou: o que está acontecendo? Como eu estou estranha. E o Senhor responde para ela e faz mais uma promessa na vida dela, onde 2 gerações, 2 nações estavam dentro do seu ventre, onde o maior serviria o menor. E o Senhor é aquele que Ele faz promessa em meio às turbulências, em meio a nós não acreditarmos, em meio às adversidades. O Senhor, Ele faz promessa. E aí basta eu e você crer, confiar e acreditar. E eu quero correr um pouquinho aqui para colocar algo que o Senhor ministrou no meu coração sobre esta palavra. Ao tempo esperado, ela teve as crianças, nasceu. E a Bíblia vai nos dizer aqui no seu versículo 27, no seu versículo 28, que Isaac amava mais Esaú, porque era de caça, era algo que ele gostava mais. E Rebeca já gostava mais de Jacó, que era mais tranquilo, ficava mais dentro de casa, ficava mais junto com ela. E Rebeca, ela entende o que o Senhor tinha falado com ela. Só que uma coisa que eu entendo aqui é que o Senhor, Ele não precisa de jeitinho nenhum para fazer. O Senhor não precisa do meu jeitinho, do seu jeitinho para fazer as coisas. Se eu e você esperar o tempo do Senhor e aguardar no tempo do Senhor, vai sair conforme o Senhor mandou, o Senhor fez. E a Bíblia vai nos dizer que esse tempo havia uma cultura onde os filhos mais velhos, primogênitos, eles recebiam a bênção dos pais quando os pais faleciam. Toda a herança, todos os bens da família era passado para o primogênito mais velho. Então isso já estava certo que seria para Esaú, porque ele era
preocupado ali com a caça. Não, essa primogenitura já é minha, isso aqui já é meu. Só que a Bíblia nos diz, irmãos, que o que ele receberia ali, a herança que ele receberia, não era algo que beneficiaria ele agora, era algo lá na frente. Era algo que o seu pai daria para ele lá na frente. E a Bíblia vai nos dizer que por um momento, ele cansado, ele foi caçar, ele foi fazer os seus afazeres como ele sempre fazia. E ele chega na sua casa querendo comer, com fome, cansado, por mais um dia corrido que teve, por mais um dia trabalhoso que teve no seu dia a dia. E o seu irmão estava em casa, Jacó, já preparando alguma coisa para comer. E ele, muito inteligente, Esaú pede para ele, para que dê de comer a ele. Estou com fome, preciso comer. Me dá alguma coisa para me comer. Me dá esse guisado que você está fazendo para me comer. Esaú, ele pensou na fome dele, no momento dele, naquilo que ele estava passando ali. E Jacó, muito inteligente, muito esperto, ele falou assim: essa é a minha oportunidade. Essa é a minha oportunidade agora. E ele falou para o seu irmão, o versículo 31, que diz assim: então disse Jacó: vinde-me hoje a tua primogenitura. E Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, Esaú falou assim: o que vai me servir isso agora? Eu estou com fome, eu estou cansado. E Jacó, queridos, ele não enganou Esaú. Nesse momento aqui, ele não enganou Esaú. Ele fez uma proposta, um acordo com ele: você me vende, eu te dou de comer. E o que o Senhor ministrou ao meu coração para nós tomarmos cuidado, louvado seja Deus, com o momento, com as situações que nós estamos passando. Um momento de cansaço, um momento de fraqueza, um momento de fragilidade. O que nós estamos fazendo? Porque Satanás, ele é astúcio. Eu não estou falando que aqui Jacó agiu na sutileza, ser usado pelo inimigo, não. Eu estou falando para nós nos dias de hoje. O que Satanás tem aproveitado da nossa fraqueza, às vezes física, mental e espiritual, para agir, para tirar aquilo que o Senhor nos entregou, que é algo muito grande, muito maior, que às vezes algumas pessoas podem falar assim: mas o que está me valendo agora a salvação? O que vai me valer agora a salvação? Porque a salvação é algo que a gente conquista para algo futuro, quando o Senhor vem nos buscar. O que nos aguarda a salvação é algo eterno, é algo tremendo, é algo poderoso. Mas nós precisamos ter cuidado com o dia a dia que nós passamos enfrentando. E o Senhor ministrava ao meu coração sobre essa atitude de Esaú momentânea aqui. E o Senhor falava ao meu coração: cuidado com o cansaço. Cuidado com o cansaço. Quer ver uma coisa? Quando estamos cansados, os nossos filhos começam na nossa cabeça: me dá, me dá, me dá, me dá. Deixa isso, deixa aquilo, deixa não sei o quê. Você é cansado, você faz o quê? Vai. Porque você está cansado, você quer descansar, você quer ter sossego. Às vezes você quebra princípios daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre a sua responsabilidade. E o Senhor falava ao meu coração também para ter cuidado, não quebrar princípios. Se não é não, se assim é assim. Não deixe ser levado pelo cansaço. E é isso que nós passamos, filho. Quando estamos cansados, não é isso? As filhas vêm, as meninas vêm em cima: vai, pega o celular, vai. Coisa que não era o momento, não era a hora, mas você cansado faz. E o Senhor falava no meu coração: é isso. Quando nós estamos cansados, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de crer, nós deixamos de acreditar, porque estamos cansados. E o Senhor fala ao meu coração: cuidado com esse cansaço. Um cansaço espiritual que o adversário está lançando por todos nós cristãos, para nos abafar, para nos colocar para baixo. Porque a nossa
sabe, você, eu estou cansada de orar por isso. Eu estou cansada de orar por essa situação. Cansamos de orar por alguém, cansamos de ajudar alguém, cansamos de acreditar naquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Pelas circunstâncias, pela dor, nós cansamos. E o Senhor vem dizer para mim, para você: continua. Mesmo cansado, continua. Mesmo cansado de orar, insistir por essa pessoa, Daniel, continua. Mesmo cansado, parece que você não está vendo resultado, você não está vendo jeito, continua. Porque tem resposta para mim, para você nessa oração. Tem resposta para mim, para você nessa busca. É a oração, é a porta que não se abre, é o vizinho que incomoda, é no trabalho, eu não sei qual que é que você tem cansado nesse momento. Mas o Senhor vem falar para mim, para você: continua. E a palavra do Senhor vem nos dizer que nós precisamos valorizar essa presença. Nós precisamos valorizar que Esaú, ele desprezou. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o que precisamos valorizar é a salvação. Jacó, querido, como eu disse aqui, ele não roubou a bênção do seu irmão. Só que a Bíblia vai nos dizer no seu capítulo 27 que o pai dele, Isaac, ele está velho, ele fica cego. E aí ele fala: olha, então eu vou já dar para você a primogenitura, já vou te abençoar, faz um guisado, que eu vou abençoar a sua vida. Aí sim entra onde Jacó enganou, com a ajuda da sua mãe, enganaram seu pai Isaac. Se passaram por Esaú. E eu disse aqui nessa noite já, nós não precisamos dar jeitinho em nada. A bênção viria na vida de Jacó, sim, de alguma forma. Ele não precisaria fazer isso. E ele pagou um alto preço por isso. Teve consequência nessa atitude que ele teve com o pai dele. E toda atitude, toda coisa que nós fizemos que é fora daquilo que Deus quer, da ordem que Deus mandou, tem consequência. É só uma mentirinha, tem consequência. É só um enganinho, tem consequência. Não, eu só vou fazer aqui, ninguém vai ver, tem consequência. Tudo tem consequência quando nós fazemos. Irmãos, nós somos filhos de Deus. O Pai, ele está vendo tudo. O Pai, ele conhece cada fio. Imagina isso. Quantos que fios que tem na minha cabeça? Na sua cabeça, o Pai sabe. Imagina se ele não sabe se você está mentindo, se você está fingindo, se você está enganando. Eu não sei, mas Jesus, ele sabe. Só que tudo há uma consequência. E nós precisamos ter cuidado com isso. Tomar cuidado com as consequências, queridos. Então, em vez de você pensar em fazer alguma coisa, opa. Se você pensar em fazer algo que não agrada ao Senhor, que não provém do Senhor, opa, vai vir a consequência. E Jacó, ele teve a consequência dele. Ele teve que buscar o Senhor, pedir ao Senhor misericórdia. Ele teve que clamar ao Senhor. Teve que sair fugindo da sua casa porque o seu irmão queria matar ele por esse engano. Ele nunca mais viu a mãe dele depois disso. Depois que ele teve a bênção do pai dele, ele teve que sair fugido. Foi tudo uma história que foi mudada, que o Senhor daria no tempo certo e na hora certa. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite: fica em paz. O que é seu vai vir. Fique em paz, não se preocupe. Porque nós turbamos o nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Mas parece que a gente não entende. Quando a gente está perante o momento, ficamos tão turbulentos, tão agoniados. O Senhor fala: calma, vai chegar. A minha palavra não volta atrás. O que eu falo, eu faço, eu cumpro. O homem, ele mente, o homem, ele engana. O homem, ele te decepciona. E quantas pessoas hoje em dia estão
irmãos, a misericórdia da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Quando nós se arrependemos, aleluia, louvado seja Deus, tem bênção, tem provisão, tem misericórdia da parte do Senhor na minha e na tua vida. Mas nós precisamos se arrepender e voltar aonde nós falhamos, onde precisamos, aleluia, se arrepender. A gente sabe, todos nós sabemos aonde nós precisamos melhorar, onde a gente precisa ser moldado. Senhor, é essa área que eu preciso, é esse jeitinho aqui que eu preciso, Senhor, é aqui que eu preciso, Pai, me ajuda. Então, se há arrependimento, queridos, a bênção da parte do Senhor, o Senhor, Ele se movimenta ao meu e ao teu favor quando há arrependimento, quando há renúncia. Não se preocupe em renunciar às coisas deste mundo, que são tudo passageiros. Tudo isso aqui vai passar. Queridos, o Senhor já está às portas. E ora vem, Senhor Jesus, porque muita coisa nós não vamos suportar, não vamos aguentar, gente. É coisa terrível que está acontecendo. O coração do ser humano está cada vez mais fechado, mais duro. E para nós, só Jesus para nos ajudar. É só Jesus para nos dar calmaria, para nos dar paz, para nos dar o amor de amar o próximo como a ti mesmo. Calma aí, irmão. Amar o próximo como a ti mesmo. Que isso? E é só assim que nós veremos ao Senhor. É só assim que nós veremos ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos se colocassem sobre os pés. Eu gostaria de fazer uma oração por nós nesta noite, para que o cansaço não te vença, para que essa falta de desmotivação não te vença, Lídia. Porque o nosso maior desafio é isso: não deixar que o cansaço nos vença, não deixar que o cansaço nos paralise de orar, paralise de buscar, paralise de desistir da promessa, acreditar naquele que fez a promessa. E o Senhor nos fez uma promessa, rapidinho, e a gente estamos esperando no Senhor, irmãos. É uma promessa que é só Jesus que pode fazer. A gente já buscou de um lado, a gente já fez de um lado, já pesquisamos, já fomos atrás, já tentamos dar o carro como entrada, vender para dar um jeitinho, e nada dá jeito. E eu falei: Senhor, acalma o nosso coração, o meu e do meu esposo, porque a promessa a gente quer já para agora, a gente quer ir, e os dias vão passando e as coisas não acontecem. Parece que quando você recebe a promessa e você fala assim: não, agora o negócio parece que vai indo para trás. Fala: meu Deus, agora que o negócio vai andar, Cíntia. Aí o negócio começa a voltar para trás e fala: Jesus, e cadê a promessa? Cadê aquilo que o Senhor disse que iria fazer? E a gente pesquisa valor de um jeito, valor daquilo, vamos colocar mais alguém para o financiamento, vamos vender o carro. E o Senhor fala: não. E o Senhor falou conosco que Ele iria prover. Queridos, é só um milagre. É só um milagre. E eu estou crendo nesse milagre porque foi Ele que fez. Mas que o cansaço não me vença e não te vença de continuar orando, irmã Eliane.